Renovando a mente com Provérbios, dia 30 de outubro, Provérbios 30. Versículo 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal. 2. Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Nesses três primeiros versos, nós vemos que Provérbios, capítulo 30, é o primeiro capítulo que não foi escrito pelo rei Salomão. Salomão escreveu Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 29. O capítulo 30 foi escrito por Agur. Ele era, como o próprio versículo 1 diz, filho de Jaque, e Jaque era um oráculo, né? Ou seja, Agur era o oráculo. O que é um oráculo? É uma pessoa que é buscada para dar muitas respostas a muitas situações difíceis. Então significa que o Agur era filho de Jaque e que ele era uma pessoa muito procurada para dar muitas respostas quando as pessoas não sabiam o que fazer. Não existe na Bíblia mais informações a respeito do Agur. É a única informação que nós temos, mas ele era uma pessoa procurada. E aqui nós temos uma segunda informação no versículo 1 que ele escreveu o capítulo 30 para duas pessoas, Itiel e Ucal. E parece que ele escreveu mais esse texto para o Itiel, porque ele fala assim: disse este varão a Itiel e a Ucal. Quando ele fala duas vezes, disse esse varão a Itiel, é como se ele estivesse dizendo assim: ele escreveu esse texto para o Itiel, especialmente para o Itiel, e também para o Ucal. E o que ele disse primeiramente? Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então, o Agur, ele revela que tem humildade. Ele era muito procurado para dar respostas para situações difíceis, mas quando ele olha para ele mesmo, ele fala assim: as pessoas me procuram para que eu dê respostas. Mas na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Então o Agur, quando ele olha para si mesmo, ele se vê como alguém que não sabe dar respostas para muitas situações, como alguém que não tem todas as respostas. Eu não tenho o entendimento do homem. No versículo 2 ele fala: eu não sei tudo. E no versículo 3 ele fala: eu não aprendi a sabedoria e eu também não tenho o conhecimento do santo. Quando ele fala do santo, ele está falando a respeito do próprio Deus. Então o Agur ele fala: eu não tenho como responder todas as situações terrenas e eu não tenho toda a sabedoria, eu não tenho o conhecimento todo a respeito de Deus. Agora, e esses versículos nos mostram uma postura de humildade. Tem pessoas que, quando sabem um pouquinho, já se vangloriam. E Agur, ele era oráculo, ele era procurado pelas pessoas. Mas ele dizia a respeito de si mesmo: eu ainda não sei de nada. Agora no versículo 4 ele faz uma pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? No versículo 4, ele está completando o versículo 3. Quando ele fala assim: eu não tenho conhecimento do santo. Eu fico pensando: quem será que subiu e desceu do céu? Quem consegue encerrar os ventos nos punhos? Quem consegue amarrar as águas na roupa? Quem foi que estabeleceu o norte, o sul, o leste, o oeste, as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes?
Nesse versículo 4, nós vemos que o Agur, ele faz essas perguntas antes de Cristo ter vindo na Terra. Hoje, se nós tivéssemos de dar uma resposta para esse versículo 4, nós poderíamos dizer que Jesus, ele veio do céu. Ele veio na Terra e ele subiu ao céu novamente. Ele, em Mateus no capítulo 8, quando ocorreu uma tempestade, Jesus disse para o vento: Aquieta-te, vento. Então, ele tem domínio sobre os ventos. Quem amarrou as águas na sua roupa, vamos lembrar que Jesus andou sobre as águas. Então, ele tem domínio sobre as águas. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Vamos lembrar que Deus fala para Jó, no capítulo 38, que foi ele que estabeleceu todas as estrelas e estabeleceu todas as coisas. Vamos lembrar que Deus é que criou todas as coisas em Gênesis, no capítulo 1. Qual é o seu nome? O nome dele é Deus, Pai, e podemos dizer também que o nome dele é Jesus, o Cristo. E qual é o nome de seu filho? O nome de Deus é Yahvé. E o nome do seu filho é Jesus, se é que o sabes. Mas, quando o Agur faz essas perguntas, ele faz essas perguntas como uma pergunta retórica. Só a questão do filho aqui, que nós podemos responder hoje que é Cristo. Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, os versículos 5 e 6, o 3 e o 4, ele fala a respeito de Deus. O 5 e 6, ele fala a respeito da palavra de Deus, que é uma palavra pura que deve ser honrada e respeitada. E aí no versículo 7, 8 e 9, ele fala sobre dois pedidos. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me no pão da minha porção acostumada. 9. Para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, o Agur pede duas coisas: que Deus arranque dele a vaidade e a mentira. Esse é o primeiro pedido. A vaidade, porque muitas pessoas ficam mergulhadas no mundo, preocupadas com coisas vãs. Vaidade é isso, preocupada com aquilo que não tem valor. E muitas pessoas vivem na Terra se preocupando com coisas que não têm valor. E a palavra mentirosa, ele quer ser verdadeiro. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido é que ele não seja muito rico, para que ele não fique arrogante e pergunte quem é Deus, e também não fique pobre demais, de tal maneira que, passando fome, ele tenha que furtar e dizer e amaldiçoar a Deus. Ele pede o equilíbrio. Versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Então, no versículo 10, ele fala: caluniar é o mesmo que imputar um crime a alguém. Então, eu sei sabendo que a pessoa não fez. Então, se eu sei que alguém não roubou e eu digo o fulano roubou, eu estou criando uma calúnia. E ele está dizendo: não calunies o servo diante de seu patrão, diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Se você falar uma mentira para prejudicar alguém diante do seu patrão, você será amaldiçoado e você será culpado diante de Deus, porque Deus sabe que você está sendo uma testemunha falsa quando você calunia alguém. Versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai, que não bendiz a sua mãe.
12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Nesses versículos 11, 12, 13 e 14, o Agur fala, desde a época dele, que já havia pessoas que desonravam o pai e a mãe, pessoas que se achavam o máximo, pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia, pessoas arrogantes, soberbas, que pisam nas outras pessoas e que dizem: nós somos retos. Pessoas que são orgulhosas, cujas pálpebras são levantadas para cima, que avaliam os outros de cima para baixo, avaliam a roupa dos outros, criticam as outras pessoas, pensam que são o máximo, e há uma geração cujos dentes, ou seja, cujas palavras, servem como espadas e cujo queixo são como facas, porque são pessoas que têm palavras para diminuir, ridicularizar, menosprezar, humilhar, fazer as outras pessoas serem destruídas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Alguns anos atrás, havia um golpe na internet chamado golpe da baleia azul, em que alguns jovens entravam na rede social e ficavam pesquisando a vida das pessoas, e quando eles viam que uma pessoa se sentia mal, alguma pessoa que postava algum conteúdo falando que está se sentindo acima do peso, que está se sentindo feio, que está se sentindo pobre, que está se sentindo como alguém excluído, eles entravam na rede da pessoa e começavam a dizer: se você já é tudo isso mesmo, então por que você não se mata? Então por que você não se corta? A vida já é ruim mesmo, então se mate. E alguns adolescentes caíram nesses golpes. Eles começavam a se cortar e houve até algumas pessoas que morreram porque são pessoas que foram vítimas desses tipos de pessoas, cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas. Nós precisamos prestar atenção e saber que existem pessoas que são assim. Desde o tempo de Agur já havia pessoas assim, que desonravam os seus pais, que já eram pessoas puras aos seus próprios olhos, mas estão carregados de pecados, pessoas que são arrogantes e soberbas, pessoas que só têm palavras de maldição. Esse texto serve como um aviso. Saiba que no mundo você vai encontrar pessoas boas, mas aqui o aviso é: esteja atento. Você vai encontrar pessoas que são realmente más, pessoas que estarão prontas para falar coisas para colocar você para baixo. E você não deve ouvir essas pessoas, porque essas gerações de pessoas são pessoas que não têm relacionamento com Deus. Nunca ouça palavras negativas a seu respeito. Seja alguém que, quando vê alguém fazendo isso, diga: essa pessoa faz parte daquela geração que o Agur fala em Provérbios. Faz parte daquele grupo de pessoas que é arrogante, que está carregado de pecado, que está carregado de orgulho e que está pronto para usar a sua língua como faca, como espada, para matar outras pessoas. Se você está sendo vítima de alguém que vive o tempo todo te colocando para baixo, comece a reagir. A sua reação deve ser a seguinte: essa pessoa não tem relacionamento com Deus, então ela não é digna de ser ouvida. E pode até ser que essa pessoa que está usando a língua como espada seja alguém da sua família. Outro dia, uma jovem, com os seus 17 anos, estava pensando que a vida dela não tinha valor algum porque a própria mãe dela dizia:
por que você nasceu? Um aborto teria sido melhor. Você não tem valor. E aquela jovem já vivia desde a infância, ouvindo aquelas palavras da mãe. Então ela vivia se lamentando e pensando: por que a minha mãe faz isso comigo? E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda a mama, mas ainda que ela se esqueça dele, eu jamais esquecerei. Então, se as pessoas da sua própria família estão dizendo isso para você, saiba que o Senhor não esqueceu de você. No Salmo 17, no versículo 8, está escrito assim: porque é Ele que cuida dos seus filhos, e Ele cuida de você como a menina do seu olho. Então veja que Deus cuida de você como a menina do olho dele. E Deus fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, que ainda que uma mãe se esqueça de um bebê, ele não se esquecerá de você. E ainda do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, está escrito que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então, o Senhor, assim como ele escolheu o profeta Jeremias para ir até as nações, ele escolheu a você. Ele escolheu todos nós para sermos luz do mundo e sal na terra. Então, não ouça palavras dessas gerações de pessoas. Tenha conhecimento a respeito de que existem pessoas assim e fuja dessas pessoas. Não escute nada do que elas falam. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. Estas três coisas, então, quando você encontra uma pessoa que só sabe sugar as outras, ela só sabe pedir. Você deve evitar pessoas que vivem o tempo todo pedindo e que não estão dispostas a fazer o seu trabalho. Todo o livro de Provérbios, em vários versículos, nos falam a respeito de lutar contra a preguiça. Então, nós não devemos nem ser sanguessugas, pessoas que se entregam a ficar pedindo o tempo todo, sem fazer a nossa parte, e também devemos entender que existem pessoas que são assim. E essas pessoas precisam ser tiradas do nosso caminho, porque são pessoas que nunca querem trabalhar e fazer a sua parte. Uma coisa é você ajudar uma pessoa que é pobre, que está provisoriamente numa condição difícil, porque aconteceu alguma coisa e ela agora está precisando de ajuda, mas essa pessoa tem que ter iniciativa e mostrar que vai crescer. Se ela não tem iniciativa e se encosta, então é momento de dizer a verdade para essa pessoa e despertá-la do sono e dizer, nesse versículo, Provérbios capítulo 15, versículo 30, fala que a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá. É necessário falar a verdade e corrigir a pessoa para que ela se desperte. Nós estamos vivendo numa geração em que muitos pais se dedicam demais no seu trabalho e muitos filhos que têm 30, 35 e 40 anos ficam morando na casa dos seus pais, não fazem a sua parte, ficam encostados e ficam dizendo: "Ah, eu vou ficar aqui". Nunca se viu tanto em Instagram, em Facebook, perguntas que fazem para os advogados. Perguntas do tipo: o meu pai está gastando todo o dinheiro fazendo muitas viagens. Minha mãe está gastando todo o meu dinheiro. O que vai ficar para minha herança? E a resposta é uma só. O seu pai e a sua mãe têm o direito de gastar o dinheiro dele e dela da maneira como quiserem. Se eles quiserem vender tudo e fazerem uma doação para alguém, eles podem fazer isso porque são eles que estão trabalhando e são eles que são donos do próprio dinheiro. E você que é um filho ou uma filha que já tem os seus 30, 35 ou 40 anos e que pensa que esse dinheiro é seu, não é.
porque não existe herança de pessoa viva. Inclusive, não existe nenhuma obrigação na lei que faça que os pais sejam obrigados a deixarem heranças para os seus filhos. Há pais que, inclusive, não deixam nada, apenas dívidas. Então, esse pensamento de que o seu pai ou a sua mãe são obrigatoriamente responsáveis por deixar herança a você, se você pensa dessa forma, é um pensamento completamente equivocado. O texto de Provérbios, inclusive, ensina quando você lê todos os capítulos de Provérbios, você vai vendo os textos falando que nós somos responsáveis pela nossa vida. Inclusive, o capítulo 29 fala sobre autogoverno, que os reis que governam com justiça prosperam. E nós dissemos no capítulo de ontem que quem é rei? É todo aquele que reina e governa bem a sua própria vida. Então, sobre esse versículo 15, nós temos que reinar e governar sobre a nossa vida. É nosso compromisso prosperar e crescer em todas as áreas. É nosso compromisso sermos diligentes em relação a tudo que fazemos. É nosso compromisso nos esforçarmos para conseguirmos prosperar e não inventarmos desculpas de que não dá, de que é muito difícil. Tudo na vida é difícil. Até para Jesus foi difícil. Ele exerceu seu ministério durante 3 anos, que foram anos em que ele vivia todos os dias e o tempo todo, jejuando e orando e ensinando e disponível para atender a todas as pessoas. Também, se você estudar a história dos profetas e dos patriarcas, de Abraão, de Isaque e de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó foram ricos, mas você não vê Abraão parado nunca. Quando você lê Gênesis, Abraão estava sempre migrando. Ele está migrando agora para o território de Manre, depois ele está indo para salvar o sobrinho dele, depois ele está lutando contra vários reis, depois ele está conversando com Deus e cuidando da sua fazenda, depois ele está conversando com Deus sobre como Deus faria com a destruição de Sodoma e Gomorra, porque o sobrinho dele Ló estava lá. Quando você lê a história de Jacó, você vê ele trabalhando 14 anos para Labão. Então, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Estas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta. 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. A parte B do versículo 15 se junta com o versículo 16 para nos dizer que, com certeza, quando ele fala assim, 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta, você tem uma soma de 3 com 4. E 3 e 4 somam 7. E 7 é um número que significa algo completo. Então, aqui vamos lembrar que Provérbios é um livro poético. E a poesia hebraica trabalha muito com essa ideia. Quando eles dizem 3 e 4, eles estão dizendo assim, com certeza essas coisas acontecem. Que o que acontece? Essas coisas nunca dizem basta. Nunca existe chega para a sepultura. Todos os dias você pode ir para a sepultura. Você tem que prestar bem atenção no que você fala, no que você faz, com quem você se envolve, porque dependendo das escolhas e dos caminhos que você tomar, você pode morrer. Para morrer, basta estar vivo. Eu posso ser a próxima vítima de algum golpe ou de algum mal, e você também pode. Se eu não cuidar da minha saúde e for uma pessoa tola, eu também posso ir para a sepultura. Então a sepultura está sempre aberta e preparada para receber a próxima pessoa. A madre estéril nunca se farta. Por mais que uma mulher procure gerar um filho, por mais que ela procure tratamento, quando a madre é estéril, toda semente não produz resultado, não produz fruto. A madre estéril, ela depende de um milagre. Ela depende de Deus,
Assim como Ana, em 1 Samuel, no capítulo 1, era estéril. Ela teve que orar para pedir que Deus operasse um milagre. Então, com relação à sepultura, talvez uma pessoa esteja num câncer terminal, talvez a pessoa esteja com uma doença que os médicos já disseram, com certeza você vai morrer daqui a um mês, daqui a um ano. Essas coisas são coisas que são certas, é certo que se a medicina constatou que a mulher é estéril, ela não vai produzir filhos, ela não vai gerar. A terra que se não farta de água, você joga água na terra e a terra sempre está absorvendo água e o fogo vai consumindo tudo que existe pela frente. Então, esses dois versículos estão dizendo: preste atenção naquilo que acontece na sua vida e cuide muito bem daquilo que você faz, porque tem situações que, se você não for cauteloso, você vai ser destruído. Quando fala aqui da madre estéril, ele também fala a respeito de ideias. Tem ideias que você quer fazer, quer realizar e que a ideia já nasce morta. Por mais que você invista naquela ideia, ela não vai produzir resultado. Você tem que prestar atenção naquilo que você faz. Tem terra, terra fala em lugar que nós plantamos. Tem pessoas que você investe, investe, investe e ela nunca se farta de água. Você vai dar todo o seu sangue, mas ela não vai gerar, não vai produzir resultado. E o fogo fala sobre aquelas pessoas que são contenciosas. Por mais que quando você conhece uma pessoa assim, que se envolve em contenda, você fala para a pessoa, chega, mas a pessoa sempre vai ficar ali, querendo criar contenda, querendo gerar uma situação ruim, querendo criar conflitos. Num sentido, numa interpretação, pegando esse texto para as situações da vida. Versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Os nossos pais são aqueles que sempre estão preocupados com o nosso futuro e querem o nosso bem. Na maioria das vezes é assim. Se você não tem um pai ou uma mãe porque você foi abandonado, porque você é órfão ou porque eles não são bons pais, como o caso dessa jovem que eu mencionei, que tinha 17 anos e a própria mãe falava que um aborto era melhor, considere que você sempre tem um tio, ou um amigo, ou um pastor, ou o pai de algum amigo que conhece você e que fala alguma coisa boa para você. E se você não tem, comece a procurar pessoas que você possa ter como uma inspiração para ser o seu pai ou para ser a sua mãe. Eu já mencionei aqui no canal sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre. O Robert Kiyosaki escreveu esse livro e ele fala que o pai dele era pobre e não sabia administrar muito bem dinheiro, mas que ele tinha um amigo na escola que se chamava Mike e cujo pai sabia administrar muito bem dinheiro. Então ele colocou o nome do livro Pai Rico e Pai Pobre, porque ele diz: o pai rico dele era o pai do Mike, que era o pai do amigo dele. Ele fez muita amizade com o Mike e ele se inspirava no pai do Mike para aprender a administrar as riquezas. E isso o ensinou sobre como administrar bem dinheiro. Então, fica um exemplo aqui. Você pode não ter um bom pai e uma boa mãe, mas isso não é justificativa para que você diga: eu não tive sorte. Comece a prestar atenção no pastor da sua igreja. Vá a uma igreja e converse com um padre. Converse com algum professor, alguma professora que você vê que tem uma vida exemplar e que pode servir como um bom modelo para você. E comece a pensar: se fosse o meu professor, se fosse o meu pastor, se fosse o padre, se fosse o pai do meu amigo, a mãe da minha amiga, o que eles fariam? Pegue essas pessoas como seu modelo e comece a seguir a sua vida com autorresponsabilidade. Você pode ter uma vida totalmente diferente. Um outro exemplo de alguém famoso que conta a sua história é o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Ele conta que o pai dele era bêbado
e que muitas vezes tratava muito mal a sua mãe. Ele poderia ser uma pessoa que não deu em nada, mas ele disse: Eu vou me dedicar e vou me esforçar. E hoje ele só bebe água e ele é totalmente contra bebidas alcoólicas e é uma pessoa que todos os dias se preocupa com a saúde. Como que uma pessoa que é filho de alguém que se embriagava conseguiu se tornar um jogador de futebol que tem muito treinamento? Ele decidiu: eu não vou fazer isso. Então, não é justificativa de você dizer que eu não tenho um bom pai, eu não tenho uma boa mãe. Os olhos que, em geral, os pais querem o bem dos filhos. Se os filhos zombam dos conselhos dos seus pais, então os corvos do ribeiro os arrancarão. Ele está querendo dizer o seguinte: quem são os corvos? Corvos são aves de rapina. Eles vivem roubando aquilo que eles vêm, voam, sobrevoam e caçam as suas presas e sempre comem com seu próprio interesse. Os corvos são as pessoas más, as pessoas que vão aparecer no caminho de quem despreza o conselho do pai e da mãe para darem maus conselhos. Corvo é aquele garoto que fica na porta da escola oferecendo droga. O filho e a filha que não forem sábios e ouvirem o conselho do pai e da mãe, de dizerem, não vou me envolver com drogas, quando o pai e a mãe falam, não se envolva com isso, com aqueles que zombam dos pais, os corvos, as pessoas más, vão arrancar os seus olhos. E os pintãos da águia os comerão. A águia é a ave mais veloz que existe. Aqui no versículo 17, quando ele fala dos pintãos da águia, ele está falando dos filhos da águia. Ou seja, os filhos, as pessoas na terra que estão ali prontas para pegar as suas vítimas, comerão os seus olhos. O que o versículo 17 está dizendo é: se você não escuta o seu pai e a sua mãe, você vai perder a visão da vida, porque eles querem o seu bem. E você vai acabar sendo destruído porque não pegou a visão do seu pai e da sua mãe. Versículo 18: há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. Versículo 19: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Aqui nos versículos 18 e 19, mais uma vez, o Agur usa a poesia hebraica, aquela ideia de 3 e 4. 3 e 4 são 7. Então ele está dizendo aqui, existem coisas que me deixam impressionado, que realmente me impressionam, me deixam maravilhado, que são essas quatro. Quando uma águia está voando no céu, você assiste um espetáculo. Mas é ela que decide se ela voa para a direita, para a esquerda, se ela faz um rasante, se ela sobe. Você não define o caminho da águia, você só contempla. O caminho da cobra na penha. Quando você assiste, por exemplo, esses programas de animais e você vê as filmagens da cobra passando pela penha, ela tem o caminho dela. Quando você vê um navio no meio do mar, isso nos deixa impressionados. Como o navio, tendo tantos quilos e carregando tantas pessoas, consegue ficar ali no meio navegando. São coisas que são impressionantes. Hoje, com o conhecimento da física, existem todos conhecimentos a respeito de como funcionam as regras que permitem que o navio flutue sobre o mar, sobre os motores, sobre todas as coisas. Mas imagine na época do Agur. Ele fala, é impressionante como as coisas da natureza funcionam. E o caminho do homem como a virgem, ninguém sabe quais são os segredos que fazem um homem se casar com uma mulher. Cada casal tem a sua história. Cada casal tem a forma como cada um se conheceu. E existem até alguns canais que abordam isso. Como que você conheceu ela? Como que você conheceu ele? O que você viu nela que te chamou a atenção? O que você viu nele que chamou a sua atenção? Sabemos que essa questão, cada casal tem o seu mistério, a sua história, e o Agur aqui está dizendo: essas coisas são coisas que são mistérios. Você não sabe para onde voa a águia.
são coisas que você fica maravilhado. Você não sabe o que fez um homem se casar com uma mulher e o que faz uma mulher se casar com um homem e o que faz com que um casal se mantenha unido, quais são os segredos que eles têm. Você não sabe dessas coisas. E essas coisas são coisas que nos causam uma sensação de maravilha. É isso que o Agur está dizendo. O que ele está querendo dizer é: não, nem tudo na vida está no nosso poder. E existem coisas que nos deixam maravilhados quando nós olhamos para o mundo. Sempre existem coisas novas que nos deixam maravilhados no mundo. Hoje, nós poderíamos dizer: é impressionante como a tecnologia avançou. É impressionante como os homens conseguem descobrir o espaço. É impressionante como eles estão desvendando cada vez mais e mais coisas que nós nunca pensávamos que existia. Quando nós olhamos para essas coisas, podemos ver Deus na manifestação da natureza. Versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera, ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. O versículo 20 está dizendo: se você conhece uma pessoa que gosta de sair com muitas pessoas, com uma pessoa que é promíscua, e aqui o versículo fala da mulher adúltera, mas se você conhece um homem que também vive na promiscuidade, muito dificilmente essa pessoa vai mudar, porque essa pessoa ela faz isso. Ela se prostitui e ela limpa a boca e fala: isso daí é uma coisa normal. Você conversa com muitas pessoas que dizem: é normal você ficar com várias pessoas, é normal você sair com várias pessoas, é normal você se envolver de maneira casual com um e com outro. E tem homens que também pensam assim. O versículo 20 serve como uma recomendação. Se você está procurando alguém para se relacionar e você sabe que aquela pessoa fica com muitas pessoas, você provavelmente vai passar por alguns perrengues nessa situação. Tem mulheres que dizem que gostam de homens que ficam com muitas pessoas porque eles são muito atraentes. E depois elas se casam com esses homens e depois elas dizem: ele é agressivo, ele é violento, ele saiu com outras mulheres. Não houve um aviso? Aquilo que a pessoa fazia antes do casamento já não era um alerta? Assim como tem homens também que se envolvem emocionados com uma mulher que dizem: ela é muito bonita. E sabem que aquela mulher já teve muitos namorados e depois quando se casam são traídos e dizem: eu fui traído, mas não houve um aviso? Aquilo que a pessoa faz é aquilo que normalmente a pessoa está acostumada a fazer. O versículo 20 está como um aviso. O caminho da mulher adúltera, o caminho da pessoa adúltera é assim. Ela fica com várias pessoas, ela considera que isso é normal. Não existe uma ideia no pensamento ou na mente dessa pessoa de que isso não é correto. De que o Senhor fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24: tomará o varão a sua mulher, deixará o varão o pai e a sua mãe, se unirá com a sua mulher e serão os dois uma só carne. A pessoa não tem esse pensamento. Versículo 21. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. 22. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Aqui do versículo 21, 22 e 23, mais uma vez a ideia da poesia hebraica. É 3 e 4. Ele está querendo dizer assim, que existem coisas que nos deixam chocados. Quando um servo reina, quando um tolo é rico, anda farto de pão, faz tolices, mas tem de tudo. Uma mulher, quando a gente vê aquela mulher muitos anos sendo rejeitada e de repente ela se casa, e quando uma serva, uma empregada, acaba ficando herdeira da sua senhora, recebe as riquezas, recebe a herança da sua patroa. Ele está dizendo que essas coisas, só pela leitura que nós fizemos, nós já vemos que essas coisas chocam, nos deixam chocados. Diz como é que aquela pessoa só faz tolices e a pessoa tem de tudo. E a outra pessoa estuda tanto e se empenha e não tem o que esse tolo tem. Como que ela conseguiu se casar, se já fazia tantos anos e ela não conseguia? Como que aquela mulher era empregada e ela ficou herdeira, ficou rica do dia para a noite? Então,
O versículo 21, 22 e 23 está aqui para nos dizer: a vida é algo que nós não explicamos. Tem coisas que nós pensamos que nunca vai acontecer e de repente podem acontecer. Aquela mulher que você pensa, aquela vizinha que você pensa, ficou solteirona, nunca vai casar. De repente ela casa. No dia que ela casa, todo mundo diz: como que ela conseguiu? Mas existem mistérios na vida que nós não conseguimos explicar. E esse texto, do versículo 21 ao 23, serve como uma esperança para aqueles que estão passando por muitos anos de provação. De repente, se você pede a Deus, ou de repente, alguma coisa pode mudar a sua vida e pode mudar a sua história. Por isso você nunca, né, o versículo 21 a 23 também nos dizem que nós não sabemos de nada. Nós nunca podemos dar uma sentença. Essa daí nunca vai casar. Já chegou nos 40 e não casou, então não vai casar mais. Tem histórias de mulheres. Esses dias eu vi a história de uma mulher que ficou na igreja até os seus 50 anos. E ela não se casou e não se envolveu realmente com ninguém. E de repente morreu a esposa de um pastor e ela se casou com esse pastor, sendo que todos pensavam, essa daí vai ficar solteirona na igreja esperando para se casar e já passou o tempo dela porque ela não vai casar mais. Casou-se com 50 anos. Então, tem coisas que você pensa que não vão mais acontecer, mas são coisas que podem acontecer. A vida é cheia de mistérios. Para você dizer uma coisa, só Deus pode realmente sacramentar e dizer, vai ser assim. Existem coisas que a Terra não suporta, mas não interessa se a Terra não suporta. O que interessa é que nós não temos domínio sobre muitas coisas. Versículo 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara sua comida. 26. Os coelhos são um povo fraco, débil, e contudo fazem sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. 28. A aranha, que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Esse versículo 24 até o 28 segue a mesma lógica da poesia hebraica. 4, né? Ele fala assim, essas 4 coisas. Só que essa poesia hebraica, nesse ponto aqui, ela avança com o versículo 29 e com até o 31, que fala assim no 29. Há 3 coisas que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. 30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o bode também, e o rei a quem se não pode resistir. Então, esses últimos versículos aqui, eles trazem a ideia de poesia hebraica também. Só que no versículo 24 até o versículo 28, ao invés dele usar o número 7, ele usa o número 4. Ele fala aqui, estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. O 4, ele remete ao quadrado. E o quadrado, ele é considerado um símbolo geométrico que tem uma figura perfeita. Nós falamos sobre os 4 cantos da terra. Nós falamos sobre os 4 seres viventes no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, você pode encontrar isso. E nós falamos de 4 evangelhos, que são os evangelhos que Deus escolheu 4 pessoas para falarem a respeito do nome dele, para confirmarem que ele é Deus, que Cristo é Deus. Então, quando o versículo 24 até o versículo 28 nos falam a respeito das formigas, dos coelhos, dos gafanhotos e da aranha, ele está falando, preste atenção nessas coisas, porque eu vou falar a respeito de coisas que são perfeitas. Aprenda com essas coisas que são perfeitas para que você tenha uma vida boa. Primeiro, se você é fraco, preste atenção na formiga.
Mesmo sendo fraca, ela trabalha de maneira constante para conseguir reunir o que ela precisa para não ter falta no inverno. Então não fique se desculpando, eu sou fraco. A formiga é pequena e ela consegue mantimento no inverno. Se você é fraco como os coelhos, construa sua casa na rocha. Faça as coisas com segurança. 3. Se você não tem força, se reúna com outras pessoas como os gafanhotos. Eles se reúnem em bandos e conseguem o seu alimento. E 4. Até uma aranha, que é frágil, ela anda nos palácios. Então procure conversar com pessoas que são bem-sucedidas, com pessoas que são como os reis. E você vai aprender coisas que vão ser úteis na sua vida. Agora ele termina com o 29 até o 31, usando novamente o número 7. Há 3 coisas que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. O leão, que é o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o bode também e o rei, a quem se não pode resistir. Então ele está falando aqui, essas figuras, o leão, o cavalo de guerra, o bode, com a sua força e o rei, são figuras que com certeza você deve tomar cuidado. Você deve. São figuras que realmente são fortes. E ele termina, 32 e 33. Se procedeste loucamente elevando-te e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contento. Então, o versículo 32 e 33 terminam dizendo: se você pensou em fazer alguma coisa errada, reconsidere e não faça. E o 33, porque tudo que você vai fazer vai produzir um resultado. Se você espreme leite, tem manteiga. Se você espreme nariz, tem sangue. Se você espreme ira, você vai gerar contenda. Veja o que você está fazendo da sua vida, porque você vai pagar as consequências do que você faz.